A lei da atração não é baseada em sentir, isso é mentira. Tem que existir uma congruência entre fazer, eu faço, eu acredito, eu analiso. Só depois disso que tu convenceu a tua mente, que aí tu vai sentir de verdade. É muita poesia, é muita Disney falar que só sentir tu vai conseguir atrair alguma coisa. Quem é que em sua consciência consegue sentir que é milionário com um boleto com luz cortando? É isso que o mundo inteiro não entende. Tem que existir congruência. Só sentir que você é rico, você consegue. Vocês conseguem entrar numa Ferrari, numa loja e sentir a frequência, isso é ótimo. Quantos dias vocês conseguem sentir isso? 10 dias, 20 dias? Para mim, frequência de riqueza é você ficar instalado na riqueza. 10 dias, 20 dias, 50 dias. Aí sim, você está sendo, vivendo, sentindo, congruência. Mas por que que uma conversa como essa não vende tanto, Jair? Porque ela é verdade. As pessoas não querem ser desiludidas. Então, a gente pega pessoas sábias, Platão nos ensinou, né, sobre a retórica. Pessoas sábias conduzem o que as pessoas gostam e precisam ouvir, entende? Então, é isso que a gente, essa é a arte da comunicação. Atrás da lei da atração é um conjunto de coisas. Não é só sentir. É um conjunto de coisas. Não é só sentir. Sentir, claro, tu tá produzindo pelo coração, é potência, tá no meu comando Jarvas, no distrator do Jarvas. A potência da batida do coração é ela que traciona. Mas vocês entendem que Joyce Dispenza fala a mesma coisa, eu falo a mesma coisa? Tem que existir congruência. A tua mente tem que estar convencida, ela tem que estar convencida. Gente, por que eu falei de 2006 e ninguém gosta do que eu falei? De 2006, a lei da atração de 2006, todo mundo estudou desde 2006. Congruência. As pessoas aprenderam que não é só sentir. O mundo inteiro foi alfabetizado a partir da Lei da Atração de 2006, que sinta, feche os olhos, sinta. Quantos de vocês estão estudando até hoje porque sentiram e estão aí até hoje sentindo? Só sentindo. Surte efeito sentir, mas tem que existir uma congruência entre o que tu faz todo dia. E sentir é a frequência que tu vai sustentar por mais dias possível. Se nós fôssemos manifestadores instantâneos, bastava nós pensarmos que já ia manifestar. Mas olha aí só que incrível. Nós precisamos do tempo, do sentimento, é de uma série de leis naturais que constroem realidade. É uma série de leis naturais que constroem realidade. Não é só sentir. Isso é poesia. Vende bastante. Né, gente? Tá só pensando, e é isso. Então a ideia aqui para vocês é isso. Jair, quem é você? Sim. Antes da lei da atração de 2006, eu tinha uma técnica, né, de visualização lá antes de 2006. E eu estudava o professor, Murphy. Ai, como é que é o nome dele? Estudei anos, tem livros dele, tá? Emprestei alguns livros já dele. Do Murphy. Joseph Murphy. Todos os livros de Joseph Murphy, estudei. Mas por que que eu estudei os livros de Joseph Murphy? Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo de Joseph Murphy. Inclusive deu 100 mil views. Nós voltamos para 22. Deu 100 mil views aquele vídeo. Eu conto lá que eu sempre operava pela lei da atração, mas não existia lei da atração. A gente falava poder do pensamento. Poder do pensamento. Joseph Murphy falava do subconsciente. O poder do subconsciente, né? E aí eu adquiri uma habilidade. Eu conseguia manifestar exatamente o dinheiro que eu queria, na quantidade que eu queria. E aí eu comecei por R$ 1.200, que era uma grana que eu precisava para pagar o meu colégio particular e comprar uma mobilete. Quando o meu salário era R$ 220, o salário mínimo era R$ 198.
Em 1997, o salário mínimo era alguma coisa assim, entre R$ 290, R$ 215. E eu manifestei em 20 dias 12 vezes o meu salário. Não, 6 vezes o meu salário, em 20 dias, lá em 1998. Qual é que era a técnica? Qual é que era a técnica? Vocês não têm nem ideia. Aí sim, porque aquela técnica funcionava, faz sentido dizer que a lei da atração, a base da lei da atração é o sentimento, a visualização. Faz sentido. Porque lá nessa época, em 1997, né, 9 anos antes do surgimento da lei da atração ser difundida no mundo, aceita no mundo, o mundo inteiro sempre existiu pessoas usando a lei da atração, mas não era esse nome, né? A gente falava lei do pensamento, ou do subconsciente, poder do pensamento. Eu deitava na cama em estado e entrava em estado REM. Eu deitava na cama, me alongava, eu nem sabia o que era yoga, me alongava, entrava no estado de torpor, bem descansado, bem alongado, com 18 anos. E eu ia fazer visualização do dinheiro que eu queria, e eu imaginava ele na minha mão, fazer essa visualização. Mas essa visualização só funcionava no período que eu estava entrando em sono, quando estava desligando a mente. Então eu dormia de decúbito dorsal, deitava de decúbito dorsal, com a barriga para cima, não fazia respiração nenhuma, mas ficava com o olhinho olhando a tela preta e quase entrando em sono. Eu já fazia os processos lá atrás. Loucura. Quando eu estava quase entrando em sono, eu estava com essa imagem na mão. Meu dinheiro, eu feliz ali, pagando a minha conta, fazendo tudo. Passou 20 dias, eu fazendo todos os dias a mesmo horário. Passou 20 dias, eu sonho de madrugada. Já contei essa história. Eu sonho de madrugada que eu estava no meu sítio mesmo onde eu estava morando. Tinha um carro na garagem, um Vectra, que era o carro do ano. Era o carro do rico do ano, em 1997, um Vectra branco na minha garagem, da minha casa. Aí na hora, no sonho, eu falo, nossa, eu vou jogar no bicho. Nunca tinha jogado no bicho. No sonho eu digo, nossa, esse carro não é meu, vou jogar no bicho. Aí eu olhei a placa, a placa era muita prata, muito prateada, não dava para ver. Queimava meu olho assim, né? Eu falei, uau, como assim? Nisso eu acordo, e era umas 5 da manhã. Eu vou até o banheiro, que eu tava querendo fazer xixi, fiz xixi ali, e meio dormindo, meio acordado, eu falei, uau, eu vou apostar no bicho, mas que número era a placa, né? Eu ainda acordando, assim. Voltei pra cama, tá? Naquele dia, era janeiro. Eu contando uma história para vocês sobre como foi que eu manifestava 9 anos antes de existir o ensinamento da lei da atração. Como é que eu manifestava dinheiro? Pelo pensamento. Eu trabalhava, mas eu já sabia que existiam leis ocultas, eu já operava nisso. E eu era paupérrimo. Então, essa era a minha esperança de vida. Eu durmo de novo mais um pouco, aí eu saio para trabalhar. Era janeiro de 1997. 98, 1998. É. Eu vou trabalhar, eu era um estagiário na UX, Universidade de Caxias do Sul, que tinha ali em Canela, tem até hoje, uma universidade de hotelaria. Aí eu tinha que trabalhar para atender os vestibulandos. Eles foram fazer vestibular lá, fazer prova, né, vestibular, para passar em hotelaria e turismo. Enfim, então eu fui para o trabalho e eu disse, cara, dentro do ônibus, eu saí de casa do ônibus e eu ficava olhando todos os carros brancos. Falei, cara, é isso, né? Eu mentalizei durante 20 dias e esse é o caminho para eu ganhar os 1.200 que eu planejo. Eu vou ganhar no bicho então, eu sabia disso. Aí eu, dentro do ônibus, eu olhando todos os Vectra branco dentro do ônibus, em 1998, com 18 anos. Louco, mas isso é um papo esquizofrênico. Mas ninguém sabia, era ocultismo. Só eu sabia. Então é isso, contando pra vocês. Então eu tava andando dentro do ônibus e eu falando, o carro, o Vectra, o primeiro Vectra branco que eu encontrar vai ser o que eu vou acertar. E, gente, todo dia eu almoçava numa quitanda, numa lanchonete. Aqui no Rio Grande do Sul chama lancheria. Né? Eu almoçava ali todo dia, tinha uma verba bem pequenininha de almoço, né? Imagina. Nesse dia, então, até o meio-dia eu não tinha visto nenhum Vectra branco, nem na faculdade, em lugar nenhum. Naquela época, o Vectra branco era o carro do ano.
Quando eu vou comer nesse lugar que eu lanchava todo dia, lá fazia jogo do bicho. E eu olhei tudo, terminei de comer. Minha comida era um prensado na chapa com queijo e uma vitamina de frutas. Era o meu almoço, é o que eu podia pagar em 1998, com 18 anos. E aí o que aconteceu? Quando eu olho para saio dali, eu falo, nossa, mas eu não achei o carro branco. Eu vou jogar qualquer número. Eu nunca esqueço. Eu tinha R$ 10 para almoçar. E aí sobrou três, eu gastei sete. Eu falei, ah, pega esses R$ 3 e joga aí qualquer número no bicho. Eu joguei qualquer número, não lembro. Enfim, joguei. Quando eu saio na porta, mas quando eu piso na porta para ir para voltar para trabalhar, um Vectra branco na frente do lanchonete. E eu falei, uau! Me arrepiei na hora. Eu olhei a placa bem olhadinho assim, nunca vou esquecer, as letras eu não vou lembrar agora, mas era 492. Eu deveria ter jogado o milhar, que era tipo 1492, um exemplo. Eu só joguei a centena, eu não sabia jogar, não sabia. Aí eu peguei e voltei e falei, cara, desfaz aquele jogo que eu fiz de R$ 3, que eu vou. Eu já tenho o número, é 492, é a placa daquele carro que tá ali na frente, vai dar essa placa. Joguei R$ 3 na cabeça, que se chama, não sei, foi assim. Fui embora. No outro dia, eu, feliz da vida, eu sentia que estava uma atmosfera diferente. No outro dia, isso em 1998, o salário era R$ 215, só para você ter uma ideia. No outro dia, eu fui lá almoçar, e eu conferi, o cara me chamou e me deu, cara, tu acertou mesmo, tu ganhou. Aí eu ganhei um cheque de R$ 1.215, alguma coisa assim, R$ 1.200. Um cheque na mão, meu primeiro cheque. E aí eu fui para casa vislumbrado, sabendo que eu já dominava uma parada. Imagina, eu estava além do tempo. E aí, depois disso, então, eu paguei a minha escola que estava atrasada, comprei uma mobilete, fiz minha vida, foi incrível. E logo depois disso, eu aumentei. Imagina, minha cabeça era muito pequena. Gente, eu era o doutor da família e trabalhava numa gráfica. Logo depois, e eu vivia, trabalhava, né? Tinha outras coisas, mas eu tinha esse trabalho paralelo, que era o estudo do subconsciente, que chamava na época. Eu planejei de ganhar R$ 5.000. R$ 5.000. E aí eu comecei de novo a fazer visualmente, fazer visualização, visualização. Demorei uns quase um ano. Quase desisti. Foi quando eu ganhei de novo R$ 5.000 numa placa que era do advogado da cidade. O cara tinha um carro bem bonito, vermelho. Eu sonhei com carro vermelho. E isso foi acontecendo. E aí foi o tempo passando, e só de eu ser essa pessoa inclinada a usar já o poder, né, da mente, eu ganhei na loteria R$ 20.000, que foi o que eu planejei, porque eu fui aumentando. Gente, conforme a minha mente era muito escassa, muito pobre, eu era paupérrimo, mas eu já estava vencendo. Em 98 eu usava fralda ainda. Então, olha que incrível, só para contar para vocês. Aí eu falei, nossa, eu tenho que destravar esse merecimento, galera. Mesmo eu dominando uma grande chave, eu não tinha o merecimento. Então, eu falei, eu quero destravar. Eu podia destravar 200.000, 100.000. A minha cabeça não alcançava. Você já falou a mesma Eu vi. coisa que eu pensei, assim, como assim? E aí, o que que aconteceu? Como assim, aonde? Em 98 eu usava fralda É, ainda, é verdade. mas o César é mais novo que a gente. Ele tem, tem menos, né? Mas o que aconteceu? Aí eu falei, nossa, então agora eu tô destravando. Eu quero 20. Gente, vocês entendem? Eu trabalhava, eu estudava, eu tinha uma vida normal, mas paralelamente eu queria enriquecer, como se eu fizesse investimento em ações. Não sei por que que eu entrei nessa fala de contar essa história para vocês hoje, mas deve ter um fundamento, alguém precisa ouvir isso. É incrível, quanto mais te escuto, mais percebo que já vive coisas parecidas no passado. É isso, gente. Não é à toa que eu cheguei aqui arrombado, mas arrombado. O cu é gigante. O mundo me arrombou. E venci. Então, o que que eu quero dizer para vocês? Eu tinha uma ferramenta, né? Que era o acesso vertical lá atrás, para olhar depois vocês vão entender mais para frente, que era isso, era esse cara. E aí eu falei, nossa, mas agora eu vou levar mais 6 meses, um ano para ganhar 5.000, além do que eu já ganhava como trabalhador.
R$ 215 por mês. É como se eu trabalhasse com criptomoeda. Eu trabalhava durante o dia numa coisa e de noite eu trabalhava em outra, que era, né, nessa manipulação do pensamento. E aí, galera, eu trabalhei na minha mente para eu manifestar R$ 20.000. Olha que incrível. Em vez de eu pensar em ser R$ 20.000, eu tenho um mindset que trabalha, que é, não. Eu achava que se destravava o dinheiro. Vocês vão entender o que eu estou falando. Aí passou um ano ou dois, eu ali vivendo, treinando, fazendo musculação, vivendo uma vida incrível. Eu não tinha nada a ver com a minha esfera onde eu vivia. Parecia um cara rico, a minha esfera, a minha atmosfera, minha frequência, parecia um cara rico. E eu vivia entre pessoas pobres. E, e aí eu mentalizei R$ 20.000. Eu fiquei ali mais um ano mentalizando R$ 20.000. A grana, o que ia me proporcionar tudo isso, né? O carro que eu ia comprar. Só de todos os dias eu sentir, igual a coleguinha aqui falou, nem sei se está na aula, que lei da atração é sentir, só de eu ficar sentindo aquela atmosfera, mas fazendo, trabalhando, eu já parecia um cara de rico. Isso foi tornando real mesmo. E aí passou uns 6 meses eu mentalizando aqueles 20 mil e eu tava, nossa, mas 20 mil, imagina um cara paupérrimo, com 18 anos. Gente, a minha geração, vocês não estão falando, eu tenho 49 anos. Em 1998, quem é velho aqui não vai ter velho aqui, né? Não tem. Só pensa como é que vocês pensavam sobre dinheiro e riqueza. O mundo era mais atrasado ainda, mais implantado ainda. Não tinha toda essa facilitação que é hoje. Não tinha esse mar de chave sendo derramada para todo mundo. O que que aconteceu? A minha cabeça não concebia eu ganhar R$ 20.000. Aí passou 6 meses, eu falei, não, para ser factível, eu vou baixar para 15. Eu vou mentalizar o que eu vou ganhar inesperadamente 15 mil. Então, só para vocês entenderem a esfera da coisa, eu já trabalhava, sempre trabalhei, eu tinha meu dinheiro. Inclusive, quando eu ganhei na loteria os R$ 20.000, eu já tinha comprado meu terreno, trabalhando, eu já tinha financiado a minha primeira casa, trabalhando, né? Muito. Mas é só para mostrar para vocês que existia, era valor de um Gol Zero, 20.098. Perfeito. Olha aí. Gente, o que que acontece? Então eu peguei e falei, não, eu vou baixar os 20 mil para 15. E aí todos os dias, no mesmo horário, eu deitava na cama, de decúbito dorsal, de bunda para cama, de costa para cama, e eu já estava ali fazendo o acesso vertical. Eu falo isso de reino. Eu estava ali e entrando em delta, em sono, sem dormir. Olha que incrível isso, né, Janine? Eu já tinha o acesso vertical lá atrás. Sim, sim, sabe? Quando eu estava entrando em sono, eu já era aquele Jair. Mas por que que eu tinha que entrar em sono? Porque era um jeito de eu desligar a mente que, ai, Jair, quem é você, cara, que tem R$ 20.000, seu doido? A mente ia falar isso. Então era um jeito que eu desligava a mente para a minha superconsciência ficar operando ali na frequência, criar, entendeu? Então era um jeito de eu superar o meu racional, a minha razão. Então era uma técnica que eu tinha lá atrás. E aí passou 6 meses e eu falei, não, 20 mil é muito, eu vou baixar para 15. E aí eu comecei a mentalizar 15 mil. Pasmem. Depois de uns 2, 3 meses, eu muito tranquilo, já estava com a minha casa própria, terreno próprio, eu já era um sucesso, uma pessoa de sucesso. Inclusive, se eu não me engano, eu estava até estudando Seichonoye, o lar do progredir do lar, progredir interno. Eu já estava estudando Seichonoye. E, e aí um dia, 19 de novembro, 20 de novembro de 2004, era 20 de novembro de 2004, eu trabalhava em Gramado, morava em Gramado, eu trabalhava, né, no turismo ali, numa loja de esporte. Às 3 da tarde, o meu gerente da minha conta, da minha casa, do meu terreno, né, da Caixa, me liga. E ele fala assim, Jair, não, primeiro eu tava trabalhando na loja, não podia nem receber ligação dentro da loja.
ele liga pro caixa da menina que atende, ela fala, ô Jair, o gerente da caixa quer falar contigo, mas já que né, o dono não tá aqui, né, atende. Eu falei, não, mas tá, vou atender. Atendi o cara. Antes de ele me dar o oi, Jair, tudo bem? Eu falei, cara, fica tranquilo, tá saindo o décimo, eu vou pagar meu cheque especial, que eu tava usando o cheque especial. E ele falou, não, Jair, calma, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu nunca vi ninguém ganhar um prêmio, nunca perto de mim ninguém ganhou prêmio, né, na caixa. Eu tô aqui te chamando que tu ganhou um prêmio no valor de R$ 20.000. Mas acontece que esse cheque vem da Caixa Federal, né, de Brasília, vai ser deduzido o imposto de renda de 25%, se não me engano, que dava os 15 mil. 20 mil vezes menos 15, 20 mil vezes menos 25%. 15 mil. Não estou mentindo para vocês. Imagina eu no dezembro, novembro, cansado assim, né? E o cara me dá essa ligação. O gerente da conta falou: Jair, eu nunca vi ninguém ganhando na vida. Tem a primeira pessoa que eu vejo. Aí eu falei, cara, o que que eu faço? Aí ele falou, cara, parabéns. Tu vai esperar uma semana que o cheque vem de Brasília, vem descontado imposto de renda de 25%, de 20 mil cai para 15. E eu só falei assim, nossa, eu domino essa arte. Imagina na cabeça de um cara de 20 anos, 22 anos, eu já tinha 22 anos, trabalhando ali, eu já ganhava uns 3 pau por mês, porque eu trabalhava na Paquetá Esportes. Vendia tênis e coisas, mas era grife, uma Paquetá Esporte grife, era uma franquia. Não era Paquetá de esporte de shopping, esse de pobre. Não, mas era uma franquia. E aí o dono comprava a roupa que ele queria. A gente só atendia artista da Globo lá, em Gramado. Então a gente tinha um salário muito bom. O que que aconteceu? Eu falei, cara, eu domino essa arte, eu domino essa frequência que eu criei, esse negócio que eu sei fazer. E então virou R$ 15.000. Mas, pasme, depois disso eu falei, cara, mas agora eu tenho que esperar mais. Aí eu tinha o dinheiro, compramos carro, viajei pra Floripa, né? Morava em Gramado, tirei férias em Floripa. Eu viajando falei assim, cara, agora eu domino a arte de ir subindo né, na manifestação, mas eu tenho que levar um mês, 6 meses, um ano para ir para a próxima quantia. Isso estava me cansando. Eu falei, isso aqui não é riqueza. Aí foi que eu estudando Seitonoye, a gente fazia ali as listas e tal, né? Eu fiz fundamentação em Seitonoye, eu fiz curso, eu fiz pré-eleção, é o nome da pré-eleção. Então, tu estuda bastante lá. Então, a gente aprendeu a ter a mente rica. É bem legal o Setonei nessa parte. E aí eu comecei a ter um mindset assim, nossa, mas se eu não sou rico. Se eu fosse rico, eu pegava esses R$ 15.000 e transformava em R$ 150.000. Isso é mente rica. Aí eu vi que não adiantava eu dominar uma parada, uma lei da atração, na época não era lei da atração, chamava. Eu estava ainda dependente de algo. Eu não tinha, não era, eu não era livre. E aí foi quando eu comecei a dizer, não, eu quero aprender a ter a mentalidade rica. Para mesmo se o dinheiro faltar, eu continuo rico. Ou mesmo se o dinheiro exceder, eu continuo rico. Gente, contando essa história para vocês, eu fiz uma viagem incrível aqui. É só para dizer o seguinte: o tempo passou. E hoje eu tenho uma ferramenta, várias ferramentas, né, que eu mudei minha vida, paguei dívidas na ordem de R$ 350.000, desbloqueei duplo 6 dígitos e multipliquei vezes 6 em 40 meses. Troquei dente, botei dente novo, mudei de vida. Tô noutra vida hoje. Para dizer para vocês que eu tenho ferramentas, eu tenho protocolos. O subconsciente não funciona do jeito que vocês acham que funciona. É outra parada. Semana que vem, agora sim, Jana. Semana que vem, quem está me assistindo até agora e não tem dúvida que eu estudo a lei do pensamento, do novo pensamento, desde 1996. São 30 anos eu estudo. Quem não tem dúvida de que eu domino isso, que pode aprender alguma coisa comigo, eu posso mudar a vida de vocês. Quarta-feira que vem, quinta, eu vou dar uma aula no Zoom fechada. Eu vou chamar vocês para dentro do Zoom. Eu vou ensinar o primeiro dia o que que é lei da congruência, campo unificado, unificação com todo, igual o professor Licoto fala. Eu tenho essa parada, eu tenho essa metodologia.
Vou ensinar para vocês sobre o subconsciente, que ele não existe da forma que vocês acham que ele funciona. O segundo dia, só ferramenta. Vou ensinar ferramentas para vocês se manterem acessados. Um dia, 7 dias, 24/7. Que é isso que faz vocês saltarem, manifestarem. Quem tiver interessado, a Jana vai colar aqui para mim o link da inscrição. Pasmem. QDI Lei da Atração. Pasmem. 97 pilinha eu estou cobrando a inscrição para esse curso. Depois ele vai virar um perpétuo. E a gente vai vender por 497 ou 247. Mas é isso. Quem tiver interessado, quem gostou do que viu, da história que assistiu, se conectou, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha com carinho, se inscreve. Assim que vocês se inscreverem hoje, quem se inscrever agora, hoje, eu vou deixar liberado um bônus sobre frequência, numa aula que eu dei, há uns 2 anos atrás. Eu estava até com a unha pintada, toquinha amarelinha, explicando para vocês sobre as ondas, as frequências. Muito incrível. E também um podcast, um material de apoio sobre teoria do balanceamento da realidade. Por que que é importante você aprender a se balancear com as realidades? Para você ser menos sugado. O que que é empatia? O que que é compaixão? Dei uma aula incrível, contei uma história incrível. Quem gostou, gostou. Quem acreditou que pode aprender alguma coisa comigo, só faz inscrição ali. A gente se vê na quarta e quinta-feira que vem, às 20 horas. É fechado no YouTube, só tem 100 vagas. Quer dar de presente? Compra a inscrição para alguém também, dá de presente. É uma grande chance de vocês salvarem o 2025 de vocês. Ou melhorarem ainda mais o seu 2026, tá bom? Eu acho que é mais ou menos isso. Sexta-feira, já são meio-dia. Eu vou almoçar, vou cuidar da minha vida. Eu tenho coisas para fazer hoje. Eu quero que vocês todos ativem as notificações. Quem está aqui, ative as notificações, se inscreva. A gente faz esse ritual matinal todos os dias, das 11 ao meio-dia. E eu quero ver vocês aqui comigo, todos os dias, tá? Café 5D. A tua espera acabou, aqui é o Instituto. Só acessa quem acessa. E na medida que você acessa, todos vocês acessarão sem medida. Tá bom? Um beijo. Hoje é sem ativação de água. Hoje eu tô de folga, tá? Fui.